Irmãos, eu parei para a gente compartilhar hoje, para eu falar sobre a graça e a lei. Mas eu não quero falar sobre a lei, que muitas vezes nós vemos no texto bíblico, que é contra a graça, que é contrária à graça. A Bíblia fala de mais de uma lei. Existe uma outra lei que ela, vamos dizer assim, complementa a graça. A lei de Cristo. É a vontade de Deus para nós. Uma lei maravilhosa. E toda essa verdade sobre a graça, essa lei de Cristo, e até mesmo a lei de Moisés que foi dada, ao povo de Israel, isso tudo obedece a uma lógica que o próprio Deus criou, nosso Deus. E Paulo, o nosso irmão Paulo, apóstolo, que foi chamado o apóstolo dos gentios, ele entendeu muito bem isso. E teve uma ocasião que os irmãos da região da Galácia passaram por grandes dificuldades, porque começaram a misturar o viver na graça com a introdução de questões legalistas no convívio da igreja lá, nas igrejas por lá. E o irmão Paulo teve a oportunidade de escrever a esses irmãos da Galácia. É o que a gente tem na Bíblia como uma carta aos Gálatas, que é uma carta inteiramente voltada para essa questão. E nós estamos conversando e lendo essa carta na EBT. E eu me senti muito impulsionado, eu tenho certeza por Deus, de compartilhar algumas coisas com os irmãos. Porque, assim como os irmãos lá da Galácia estavam meio perdidos, misturando algumas questões, a gente percebe no dia a dia nosso, conversando com alguns irmãos, como esse assunto, apesar de parecer ser muito básico para a fé cristã, às vezes a gente embola algumas coisas, fica meio assim, mas é graça, mas e a lei não vale mais? Vale? De vez em quando algum irmão quer colocar uma regrinha de lei, como é que é? Eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos. Para começar, irmãos, como não poderia ser diferente, nós vamos lá para o livro de Gênesis. Sempre foi a graça a vontade de Deus, irmãos. E quando o homem pecou, Deus predisse a vinda de Jesus, lá com Adão e Eva. Deus disse assim a Satanás, está em Gênesis 3:15: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, a semente da mulher, Jesus, te ferirá a cabeça, e tu, Satanás, lhe ferirá o calcanhar. Desde o momento em que o homem pecou, Deus planejou Jesus como o Redentor da humanidade. É claro, Deus sabia desde o início, Criador, de cada um de nós, da incapacidade do homem de se restaurar sozinho. No momento que houve a queda, que houve a nossa separação de Deus por causa da nossa condição de pecadores, já se fazia necessário um Salvador, visto que a gente não conseguiria se salvar. E Deus lá planejou Jesus, na verdade muito antes, desde a eternidade, mas os fatos aconteceram lá. Também quando Deus firmou, irmãos, aliança com Abraão, Deus firmou uma aliança, fez uma promessa do descendente de Abraão, e esse descendente era Jesus. E o próprio Paulo, no livro, na carta aos Gálatas, que eu citei aqui, no versículo 16 do capítulo 3,
Paulo cita sobre isso. Deixa bem claro que a promessa que Deus fez a Abraão era o próprio Jesus. O Jesus era o descendente prometido a Abraão. E seria através de Jesus, o descendente de Abraão, que todas as nações da terra seriam benditas. Então, desde Abraão, Deus estava planejando a graça também. Muito antes, no Éden, Deus confirmou isso com Abraão. E aí Deus chamou Abraão. Abraão seguiu o chamado de Deus, né? E a história começou. E Deus, naquele momento, escolheu Abraão porque viu em Abraão um homem que tinha fé, que cria no Deus, Criador dos céus e da terra, e que tinha fé. E Abraão, o pai da fé. E Deus planejou ali, através da descendência de Abraão, preparar um povo, que seria o povo de Israel, para através desse povo, a partir deste povo, surgiu o Messias, que de fato salvaria toda a humanidade daquela condição de pecador, não é? Mas tinha um momento próprio para Jesus vir à terra. Nós não sabemos, né? A gente pode se perguntar por que logo depois que Adão e Eva pecaram, por que Deus ali já não providenciou Jesus, né? Mas Deus tem o tempo dele. Deus escolheu um povo e sabia que esse povo ia precisar de uma ajuda para viver na presença dele, até que chegasse o momento do tal Salvador chegar à terra. A Bíblia cita esse momento como a plenitude dos tempos, não é? E quem Deus providenciou para ser esse ajudador do povo de Israel? Por incrível que pareça, a lei. A lei foi esse ajudador. Eu separei um texto aqui dessa carta aos Gálatas. É um texto, irmãos, que alguns irmãos acham complicado. Eu vou ler e vou destrinchar um pouco com os irmãos. É Gálatas 3, versículo 23 e 24. Depois que a gente destrinchar, os irmãos vão ver que esse texto não é nada complicado. Eu vou ler primeiro ele todo. São 2 versículos. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Se a gente passar e fizer essa leitura rápida, não dá para entender nada, né? Um monte de palavra que a gente não usa. Primeiramente, essa palavra aio, irmãos. Essa palavra aio significa tutor. Eu não sou nenhum especialista em grego, mas pelo menos ir lá no dicionário a gente consegue. E essa palavra aio que está lá no grego é a palavra, por incrível que pareça, eu me surpreendi, pedagogos, que naquela época tinha um sentido de tutor. Hoje a palavra pedagogo do grego tem um sentido do português de um educador, do que a gente também chama de pedagogo. Mas naquela época o sentido era de tutor. E o que era o tutor? Só para contextualizar, essa carta aos Gálatas era Paulo escrevendo para a igreja de gentios. E era comum entre os gentios, os gregos principalmente, que tinham condição financeira, de separarem um escravo de confiança da família para acompanhar o seu filho pequeno. Era uma espécie de babá. O tutor, então, era responsável por levar a criança pequena aonde quer que ela precisasse ir. Era um escravo de confiança. Era o tutor. Quando essa criança chegava na idade já mais avançada, que conseguia ter responsabilidade para fazer as coisas sozinhas,
o tutor era dispensado. O tutor não era mais necessário. O que Paulo está explicando aqui para os irmãos? Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, ou seja, antes que viesse a época da graça, na fé em Jesus, estávamos sob a tutela da lei, a guarda da lei. A lei servia para proteger a nação de Israel durante aquela época. Só que nessa proteção acabava cercando, encerrando a visão da fé. E enquanto a lei estava protegendo, ela também estava atrapalhando que se visse a graça. Por isso que ele coloca: e nela encerrados para esta fé que de futuro haveria de revelar-se. E ele continua: de maneira que a lei, essa lei de Moisés, que muitos irmãos têm até medo, e a lei não é nenhum bicho-papão. A lei é algo que Deus fez para o povo. Claro que é coisa boa, para um propósito específico. A lei nos serviu de aio, de tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A humanidade naquele momento, irmãos, em que Deus chamava Abraão, e depois lá na frente, 400 e poucos anos depois, segundo Paulo na carta dos Gálatas, ele cita isso, quando Deus instituiu a lei de Moisés. A lei foi necessária porque, imagina, se Deus tivesse chamado Abraão e deixado o povo: agora vocês vão viver, me servir, e lá na plenitude do tempo Jesus apareceria. Como que esse povo ia continuar vivendo, fazendo a vontade de Deus, numa época onde ainda não existia o Espírito Santo vivendo dentro das pessoas, como nós temos hoje? Então, a humanidade é como se fosse uma criança despreparada naquela época. Ainda não havia chegado o momento da plenitude dos tempos, não é? Ainda não era a hora de Jesus vir à Terra. Então a humanidade era como uma criança despreparada e precisava de um tutor, de alguém para protegê-la, para pegá-la pela mão e falar: faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Isso era a lei. O papel da lei foi esse. Irmãos, espere um pouquinho, que o negócio apagou aqui. Parece que eu mexo com isso, né? Voltou. A humanidade era uma criança imatura. Quando chegou a época da plenitude dos tempos, a humanidade estava pronta para receber o Messias. Era uma criança que amadureceu, que cresceu. Não precisava mais do tutor. Não precisava mais de alguém para segurar na mão e conduzir. A lei, conforme era naquela época a lei de Moisés, não tinha mais propósito. É isso que Paulo explica nesse texto. O fato é que Deus escolheu um povo para alcançar toda a humanidade. E para aquele povo, naquela ocasião, a lei foi uma bênção. A lei foi o tutor. A humanidade toda estava perdida. Deus escolheu um homem, Abraão, e dali criou uma nação que reconhecia o único Deus, Criador dos céus e da terra. E Deus providenciou a lei para que esse povo conseguisse chegar até a plenitude dos tempos. E dessa forma, a humanidade inteira receber o conhecimento que precisava ter acerca desse Deus, para então estar preparada para receber Jesus, a graça, o Salvador. Olha aqui que Paulo coloca em Gálatas 3,19. Isso tudo na carta aos Gálatas, irmãos. 3,19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa,
e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Paulo coloca isso em contrapartida, né? A promessa que Deus fez a Abraão foi direto com Abraão, era algo muito mais superior do que a lei. A promessa foi de um descendente de Jesus, mas no meio do caminho Deus adicionou a lei à humanidade, para que a humanidade não se desviasse nas suas transgressões. E nessa época estamos falando do povo de Israel, que era Deus preparando a humanidade. E aí, irmãos, chega a época, a plenitude dos tempos, o momento tão esperado, o momento de Jesus, do Messias vir ao mundo e realmente realizar aquilo que foi planejado lá no Éden, quando o homem pecou, aquilo que foi prometido a Abraão quando Deus fez aliança com ele. Era o cumprimento da promessa. O momento em que a humanidade, né, se tornou uma criança crescida, não precisava mais do tutor. Gálatas 4, 1 e 2, Paulo disse assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. O servo é esse escravo que é o tutor. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Uma criança, filha do dono, ele é senhor desse servo, mas enquanto criança, o servo é superior a ele, comanda ele. Paulo continua fazendo a analogia da lei com o tutor. Enquanto a humanidade era criança, não estava preparada, apesar de a lei não ser nada, ela valia muito, ela comandava, é ela que dizia o que fazer e o que não. Mas ele continua no versículo 2: mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Enquanto o pai da criança achar que é necessário, a criança ficava obedecendo ao tutor. Só estou mostrando aqui esse raciocínio de que Paulo destrincha isso muito na carta aos Gálatas. A lei, realmente, a lei de Moisés foi uma coisa temporária, uma coisa, um tutor, um ajudante, uma muleta talvez, algo que se fez necessário, mas que tinha um objetivo: conduzir o povo até o momento da plenitude dos tempos. E aí Jesus cumpriu, irmãos, a obra redentora, né? Jesus cumpriu de uma única vez para todo ser humano a redenção. O que ele fez, né? A nossa salvação é pela graça. Por quê? Porque somos salvos sem fazermos nada de nós mesmos para redimir os nossos pecados. Não há o que nós possamos fazer, não é assim? Que limpe-nos dos nossos pecados. Por isso que é pela graça. A condição de pecador de todo ser humano, todos nós somos, ela é problemática. Por quê? Porque são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus é santo, não há como o ser humano pecador estar na presença de Deus. Então se fazia necessário, se fez necessário que esses pecados fossem limpos. Como que isso aconteceu? Jesus, né? Pela graça, recebeu sobre ele os nossos pecados. E dessa forma, nós não somos mais devedores. É por isso que nós dizemos que nós somos salvos pela graça. Isso é a graça. Não saiu de graça para Deus. A Bíblia fala que Ele pagou alto preço, porque Ele deu o Filho, Jesus Cristo, o único Filho, para morrer por nós. Mas Ele deu isso a gente. E essa graça salvadora, irmãos, Paulo comenta ainda em Gálatas,
no capítulo 4, versículo 4 a 6, olha esse texto. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Essa é a graça salvadora. E aí surge uma pergunta, talvez na cabeça de alguns: se a morte de Jesus foi suficiente para limpar todos os pecados de toda a humanidade, por que então todas as pessoas não são salvas automaticamente? Há um cristianismo por aí que acaba nas entrelinhas ensinando isso. Jesus já morreu por nós, todos nós somos salvos, todos nós somos filhos de Deus. A obra redentora de Jesus, né? Ele assumiu os nossos pecados. Ela só faz sentido para quem reconhece que é pecador. Ela só faz sentido para quem reconhece que precisa de uma salvação. E é por isso que é necessário crer. Por isso que a Bíblia fala: quem crer. A gente confessa que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor, mas é preciso crer. Crer em quê? Crer que Deus, o Criador dos céus e da terra, de tudo que há, é santo. Crer que o homem pecou e foi separado de Deus, todos nós, pela própria natureza pecadora que nós temos, que nós herdamos essa natureza de Adão, de pai para filho. É preciso crer que Deus planejou uma redenção definitiva, fazendo com que Jesus se fizesse homem, vivesse entre nós e morresse por nós, assumindo os nossos pecados. É preciso crer nisso. É preciso crer que Jesus, após morrer, ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte. Literalmente voltou a viver. É preciso crer que Jesus, ao levar sobre ele os nossos pecados, ele seria condenado ao inferno, porque o salário do pecado é a morte eterna. Mas ele venceu também o inferno por nós, triunfou. E ainda na pergunta, né, se essa obra redentora foi para todos, ela foi para todos, mas ela só se aplica àquele que crê. Ela está disponível a todos, mas ela se aplica àquele que crê. Eu pensei numa parábola. Imagina que todos nós fôssemos escravos, numa época de escravidão, onde nós seríamos propriedade de um dono. E esse dono resolveu libertar todos nós, dar-nos a carta de libertação, de liberdade, de alforria. Obrigado, historiador. E aí, esse dono teria feito uma carta em branco, uma carta com texto de libertação, de alforria, mas com o nome em branco. E fez quantas cópias fosse necessário e colocou as cópias todas ali. Ele decidiu libertar a todos, mas para eu, como escravo, poder sair livre daqui, eu teria que passar ali, pegar o meu papel, registrar o meu nome e lhe falar: eu aceito a libertação que você me concedeu, e a partir de agora eu sou livre. A salvação, a graça de Deus é assim. Ela está disponível a todos, mas é preciso crer, é preciso aceitar. É por isso que a gente usa o termo aceitar a Jesus. Na verdade, nós queremos dizer aceitar essa obra redentora que Ele fez por nós. É preciso aceitar essa obra, de verdade. E isso, todo esse reconhecimento é obra do Espírito Santo. A Bíblia fala para nós falarmos, eu estou aqui falando,
mas quem faz a obra nos corações é o Espírito Santo de Deus. João 16:8 diz que, e quando ele vier, Jesus falando acerca do Espírito Santo, e ele já está entre nós, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Nós somos pecadores, ele se fez justiça por nós, e no juízo final, nós somos liberados, absorvidos, porque ele se fez culpado por nós. Essa é a graça salvadora. Você que nunca pensou, talvez, dessa forma, você que tem, talvez, frequentado muitas reuniões, você que, se eu perguntar, você tem certeza da sua salvação, você vai ficar, eu estou interessado. Aceite agora. Aceite agora a obra redentora que Jesus fez por você. Em nome de Jesus, aceite a Jesus agora. Ele é poderoso e é o único poderoso por fazer isso. E aí, irmãos, até agora foi só o preliminar, né, da grande vida com Deus, porque no momento em que a gente aceita Jesus, na verdade é aí que tudo começa. Infelizmente, alguns irmãos pensam que já aceitei Jesus, agora está tudo. Aceitar Jesus é simplesmente passar pela porta e entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus. O reino de Deus já foi trazido à terra, ele já está aqui desde que Jesus começou o ministério dele. Ele falou: é chegado o reino dos céus, o reino de Deus a vós. Ele está, né? Nós vivemos aqui na terra com os pés aqui, mas na verdade nós somos cidadãos de um outro reino. E aí é esse o meu enfoque, o reino de Deus e a lei de Cristo, porque esse reino tem as suas regras, não para salvação. Por isso que eu conduzi de forma tão sistemática até agora as ideias. A salvação é pela graça. Jesus morreu por mim, por você, assumindo a nossa culpa, e não interessa o que você fez ou o que você venha fazer. Se você aceitar esse sacrifício que ele fez por você, você é salvo. E é nesse ponto em que existe uma lei que muitas vezes é contrária à graça, onde pessoas tentam introduzir uma regrinha a mais, uma coisa a mais. Você é salvo, fulano é salvo, mas se ele faz isso, não sei se esse cara é salvo. Nós não somos salvos porque nós fazemos ou deixamos de fazer nada. Nós somos salvos porque Jesus se fez miséria por nós, tomou sobre ele a minha culpa, toda ela. Mas uma vez que agora eu sou salvo, eu participo do reino de Deus. Existe o certo e existe o errado. Não é porque nós somos salvos pela graça que tudo pode, tudo é certo, tudo é nada a ver. Não é assim. O reino de Deus é o reino de Deus. Da mesma forma que é bastante complicado a introdução, né? Existem pessoas legalistas que acabam querendo introduzir lei na graça para vincular a salvação. Também é perigoso. Pessoas que, por entenderem que foram salvos pela graça, acharem que agora vale tudo e que nada mais importa. Eu posso fazer qualquer coisa. Até usam aquele texto, né, que não tem nada a ver. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai conversar com o irmão porque ele está meio trilhando um caminho aí que não é bom. Não, irmão, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos que tomar cuidado com isso, e eu quero conversar alguma coisa sobre isso.
Só para esclarecer, irmãos, a lei, aquela lei que Deus deu a Moisés, que foi o tutor, ela basicamente tinha 3 aspectos. Ela tinha um aspecto civil, porque a nação de Israel foi concebida para ser direcionada diretamente por Deus, governada por Deus. Então, as leis, desde questões de disputa de terra, herança, tudo foi introduzido na lei de Moisés, porque parte da lei de Moisés tinha um conteúdo de lei civil, e esse conteúdo é para Israel. Então, quando não mais foi necessário a lei, essa parte toda não nos interessa, não é? Caducou. Nós não somos cidadãos de Israel lá, físico. Tem uma parte da lei que foi cerimonial, alguns chamam de religiosa. Ela apontava para o Messias. Todos aqueles rituais, aquela simbologia que a gente até conversou aqui, que eram sombras das coisas que viriam em Jesus. Isso tudo também, no momento, elas apontavam para o Messias. No momento em que o Messias é enviado à terra, toda essa parte da lei também caduca. Mas existe uma parte da lei que ela demonstrava questões morais, de como Deus pensa, o que é certo, o que é errado. E eu não estou dizendo aqui que nós devemos que pegar essa parte e querer viver essa lei, não é isso. Mas nós devemos atentar, sim, para esses aspectos, porque nosso Deus não muda. O que era certo continua certo, o que era errado continua errado. A aplicação muda, a época muda, as situações mudam, não é? Uma coisa que de repente é certa para um irmão, no outro irmão deve ser feito diferente, mas o que é certo, o que é errado. E isso existe desde a lei. Então, é importante sim a gente estudar a lei, estudar o Antigo Testamento, lógico. Então ainda há uma lei para seguir? Não, nesses termos não. Vivemos na época da graça, mas há o certo e o errado. Olha que interessante, mesmo a gente tem a lei que a gente encara como a lei problemática, a lei de Moisés, problemática no sentido que alguns tentam forçá-la hoje. A lei foi lá na época de Moisés, mas lá no jardim do Éden, antes do pecado, Deus já estipulou o que poderia e o que não poderia ser feito. Ele falou da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é para comer. Deu outras ordens: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai. Existia o que poderia ser feito e o que não poderia. O certo e o errado, é claro que existem. E aqui eu quero chamar a atenção, irmãos, que a existência da lei em si, para algumas pessoas, é uma coisa problemática. Tem pessoas que ouvem a palavra lei e já estão assim, já criam uma barreira. Ela vem com legalismo. Legalismo é outra coisa. A lei de Deus é boa, agradável, perfeita. O que Deus quer para cada um de nós é o de melhor. O querer de Deus, a lei de Deus, não é? Mas há pessoas que têm problema com a existência de regras e têm problemas de obedecer, de se submeter. Se você tem problema, irmão, em se submeter a outro, a ouvir um não, busque em Deus. O discípulo de Jesus, nós
somos exortáveis. Nós baixamos a cabeça quando precisa. Nós temos uma cruz. É preciso atentar. É muito triste quando a gente se depara com irmãos que não conseguem se submeter, não conseguem tomar a sua cruz e crucificar a sua carne. É muito triste porque a gente vê o caminho que esses irmãos estão tomando. Não é caminho de vida. Peça a Deus, irmãos, que Deus é poderoso para nos transformar. Eu sei que cada um tem uma história, uma natureza, e há pessoas que realmente têm muita dificuldade. Mas a Deus tudo é possível. Certa ocasião, quando Jesus contava para os seus discípulos que ele ia ter que padecer, Pedro, no ímpeto de livrar Jesus do sofrimento, falou com ele que não ia acontecer. Está lá em Mateus 16, 23. Jesus falou assim: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. As coisas de Deus, às vezes, requerem de nós a cruz. Se você não se submete e ainda continua achando que assim você está certo, você não está entendendo as coisas de Deus. E a Bíblia é muito clara, né, irmãos, em mostrar que Deus tem o certo e o errado, tem a lei dele. Não é essa lei que castra, legalista, mas a lei de Deus, o amor de Deus. Essa lei de Deus não diz respeito à salvação, mas ela é vida para aquele que já foi salvo. Porque nós somos salvos pela graça. E uma vez salvos, a lei de Deus é vida abundante nas nossas vidas. Vida de Deus. Obedecer a Deus é maravilhoso. Lá em Jeremias, Deus já estava dizendo o que ele ia fazer. Capítulo 31, versículo 33 e o 34. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Porei a minha lei no seu interior. Isso aconteceu através do derramar do Espírito Santo, a plenitude dos tempos. Jesus, está registrado lá em João 14, 21, disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Estou mostrando alguns textos aqui, irmãos, que a lei de Cristo, há uma lei de Deus. Repito, não uma lei legalista, mas uma vontade de Deus para nós. A Bíblia é repleta desses textos. Coríntios 9, 20 e 21, Paulo, num outro contexto aqui, fala algo que também ressalta a consciência dele da existência da lei. Ele disse assim: e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei,
para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, olha que interessante, como se estivessem sem lei. Aí entre parênteses ele coloca, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Não há vida em Cristo sem a lei de Cristo. Não é uma lei legalista, e não vou cansar de repetir isso. Eu sou um grande defensor da graça, e eu me aborreço com a introdução de regrinhas ao Evangelho. Eu sei que elas acontecem, eu sei que a gente está o tempo todo esbarrando com essas coisas, e é com muita calma que a gente vai vencendo as coisas. Mas em momento algum eu estou defendendo o legalismo, em momento algum. O próprio Paulo, no finalzinho da carta aos Gálatas, coloca assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando nós somos transformados, por Jesus, e cada vez mais na nossa caminhada, nós nos alegramos com a vontade de Deus para nós, porque nós vamos tendo consciência de que Deus está nos fazendo crescer nele. Romanos 12:2 diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a lei de Deus que eu estou falando. Então, irmão, alguém pode me perguntar, já que é pela graça, mas tem a lei de Cristo, então me diz aí, me faz uma listinha aí, o que eu posso e o que eu não posso fazer. E aí, tem como fazer essa listinha? Não tem como te dizer, meu irmão, o que você pode e o que você não pode fazer. Não sou eu que vou te dizer, não é presbitério, não é ninguém. Terreno. Você tem o Espírito Santo de Deus se você é um convertido. Se você ainda não tem, aceite o Jesus. Aceite esse sacrifício que Ele fez por você. E aí você vai começar a entender a lei de Cristo. E Jesus respondendo disse-lhes, está em Mateus 12:24: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Você quer saber o que você pode fazer e o que você não pode, irmão? Você realmente, sinceramente quer viver servindo a Deus sem errar? Busque conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Presbitério, a liderança, ninguém, discipulador, ninguém vai poder te dizer faça isso, não faça aquilo. Grande desafio da igreja é tentar nós mesmos, uns com os outros, nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Nessa mesma carta aos Gálatas, no versículo 16 ao 18 do capítulo 5, Paulo começa a dar a resposta aos irmãos de Gálatas. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Nós mentalmente, intelectualmente, racionalmente sabemos, queremos fazer o certo, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Se você quer uma regrinha, só tem uma: se encha do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus precisa transbordar no seu dia a dia, e aí você vai entender e vai saber e vai discernir o que você faz e o que você não faz. O próprio Paulo ainda
continua no versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, não vamos usar da liberdade. Então é a minha consciência. É a sua consciência transbordante do Espírito Santo de Deus. Fora disso é queda. Fora disso a gente faz besteira. Fora disso a gente faz o que a nossa natureza humana quer. Fora disso é escândalo. E se mesmo assim alguém errar, estamos sujeitos? Claro, né? Paulo também na carta aos Gálatas responde, capítulo 6, do versículo 1 ao 5: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Não é uma doutrina individualista, irmãos. Nós somos um corpo, cada um de nós um nível de intimidade, de conhecimento diferente com Deus. Cada um tem uma relação individual com Deus, mas nós somos um corpo, e nós todos juntos, cada um com a sua experiência individual, nós construímos uma relação coletiva com o nosso Deus. É a igreja, vivendo a vida diária, cuidando uns dos outros. Isso que nós somos. Eu vou repetir. Você que não conhece Jesus, esse Jesus que salva pela graça, que se sacrificou por você, aceite o sacrifício que Ele fez e seja salvo. Não deixe essa oportunidade passar. E você que já é salvo por Jesus Cristo, não imponha, irmão, nenhuma lei de condenação sobre o seu irmão. Não acrescente, nem aceite que se acrescente uma lei, qualquer que seja, que questione a sua salvação, nem a do irmão. Vamos zelar por isso. Esse assunto é tão sério que Paulo resolveu escrever essa carta, a parte dela de próprio punho, mesmo tendo problemas, de tão preocupado que ele ficou com os irmãos da Galácia. Esse assunto é tão importante que Deus separou essa carta para estar aqui nas nossas mãos hoje. O grande problema, irmão, da introdução de leis na vida da graça, da igreja, não é o tamanho da leizinha que está sendo introduzida, que às vezes é uma besteirinha. O problema, quando a gente coloca algo a mais para alguém poder ter, para a gente considerar que alguém é salvo, segundo Paulo, o problema é porque a gente está desmerecendo por completo a obra, o sacrifício que Jesus fez. Porque o sacrifício que Ele fez é suficiente. E se eu acrescento uma vírgula, eu estou dizendo que o sacrifício que Jesus fez não é mais suficiente. O problema não é o acréscimo, é o descrédito que a gente dá
ao sacrifício que Jesus fez pelo irmão, e às vezes por causa de dificuldades dele. Ah, tudo bem, fulano fala que é crente, mas ele faz isso aqui, esse cara não é crente. Irmãos, nós temos muitos defeitos, muitas dificuldades, e nós devemos buscar. Existe o certo e o errado. Não estamos aqui relativizando nada. O certo é certo, o errado é errado. Mas não somos salvos não pelo que nós fazemos. Nós somos salvos porque Ele recebeu sobre Ele a nossa condenação, a que era destinada a nós. E você que é salvo e tem uma tendência de fazer só o que dá vontade, busque mais intimidade com Deus, irmão. Toma a sua cruz, dia após dia. Se prega na cruz. Esteja disposto a fazer mais, muito mais do que a sua vontade. Nós somos igreja, nós somos o corpo. Esse corpo só funciona quando nós estamos na cruz. Amém?